Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16, nós iremos meditar na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa o versículo 12 dizendo: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Paulo, ele ainda não havia alcançado a ressurreição dos mortos e a perfeição, e queria deixar bem claro que ainda estava muito envolvido na corrida da fé. E ele diz aqui no versículo 13 ao versículo 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não havia estacionado na fé. Paulo, ele não achou que já havia chegado, né? Já havia cumprido tudo que ele tinha que cumprir, mas não. Ele entendia a vida cristã e ele usa uma metáfora de uma corrida, que é o que representa a vida cristã. E existem três fases, né? Ou três etapas na corrida, né? Três momentos que ele ilustra diante dessas passagens, né? Que ele, a primeira coisa que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Né? Paulo, ele mostra que as realizações do passado, de sua carreira cristã, né, os seus privilégios, né, que poderiam provocar a autossuficiência e fazer ele diminuir o ritmo da corrida. Também poderiam ser as lembranças do seu passado, né, antes mesmo da sua conversão, e tudo isso fazer com que ele diminuísse o ritmo da corrida, né? Então Paulo, ele traz a primeira orientação que um corredor que está correndo essa corrida da fé, ele não pode ficar olhando para trás, ele não pode ficar preso ao passado, né? E a segunda orientação dele, que ele diz, né? E avanço para as que estão diante de mim. Aqui Paulo, ele traz a ideia de um corredor que usa todas as suas forças para ganhar a corrida, porque o futuro dele depende disso. Então ele estava correndo pela vida dele. E o terceiro ponto é que ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prosseguir para o alvo, Paulo estava avançando para a linha de chegada, né? E os seus olhos estavam fixos em Cristo. Qualquer distração seria fatal. O prêmio pertence àqueles que correspondem de todo o coração à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, como um corredor, ele dedicando todas as suas forças para chegar na linha de chegada, né? Para alcançar, né? O prêmio desta corrida, que seria a vida eterna, que seria estar com Cristo, que era muito melhor, como ele diz. Então, Paulo, os olhos dele estavam fixados em Cristo Jesus, estavam fixos em Cristo, né? E qualquer distração seria fatal nessa corrida da fé. E ele diz aqui no versículo 15 ao 16: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também isto Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aqui Paulo, ele diz no versículo 15, que se todos nós que alcançamos a maturidade, nós devemos ver as coisas dessa forma, né? Paulo fala: se vocês alcançaram a maturidade em Cristo Jesus, né? Todos nós temos que olhar para a vida cristã como uma corrida da fé, né? Como uma corrida da vida. Então, ele diz aqui no versículo 15: e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, né? Aqui Paulo, ele sabia que havia alguns irmãos de compreensões diferentes. E Paulo os encoraja dizendo: se vocês não se sentem suficientes convencidos com este ponto de vista, Deus vai revelar para vocês a verdade, né? E ele diz no versículo 16: então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, né? Aqui Paulo, ele mostra que não nos desviemos destes princípios que nos conduziram em segurança até a maturidade cristã, mas que eles deveriam viver de acordo com o que já alcançaram, né? Então, essas são as orientações de Paulo, revelando que a vida cristã, né, ele ilustrando a vida cristã, né, através dessa metáfora, que a vida cristã, ela representa uma corrida, aonde nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam, avançar e prosseguir para o alvo, né? Então, essas são as orientações de Paulo, do versículo 12 ao versículo 16. Amém?